Você tem medo de ficar doente? O que você faz quando está sob ameaça de adoecer? Sobretudo se é uma doença grave. Dizem que prevenir é melhor do que remediar. E nisso a gente concorda totalmente. O que é polêmico, porém, é o que as pessoas fazem ou deixam de fazer para ter uma vida sadia. Uns mudam o estilo de vida, a composição de sua alimentação, partem para exercícios físicos mais regulares e até passam a ser vegetarianos, na crença de que assim estarão salvaguardados de doenças. Mas, indubitavelmente, o caso recente mais polêmico relacionado com a prevenção foi a mastectomia dupla preventiva feita pela famosa atriz Angelina Jolie, que além de extirpar os 2 seios, o fez convicta de que estará assim livre da ameaça. Mas a verdade é que retirar os seios, mesmo sem câncer, pode fazer muito sentido para a atriz, mas para muita gente não. Para discutir este assunto, o Inspirar de hoje convidou o médico oncologista, professor, doutor da Universidade Federal do Maranhão e mastologista Ucijara Aquino, com quem vamos conversar daqui a pouquinho. Fique atento, o Inspirar de hoje já está entrando no ar. Pois é, esse programa é voltado para a qualidade de vida de adultos, crianças, jovens, homens, mulheres. Mas hoje, mais especificamente, nós vamos falar com as mulheres, porque vamos falar de mastectomia preventiva, inspirados aí que fomos nessa polêmica mundial que está acontecendo agora sobre a mastectomia preventiva dupla que a atriz Angelina Jolie fez. Mas é um programa importante também para os homens. Primeiro porque os homens também são afetos a esse tipo de doença na mama. E em segundo, para que também, compreendendo, no caso de uma discussão, de um debate, de uma orientação familiar, os homens, pais, irmãos, namorados, possam ajudar, possam participar com mais conhecimento de causa desse debate que é importantíssimo para a saúde das pessoas. E para debater este assunto, nada menos do que o doutor Ucijara Aquino, que além de ser professor e doutor da Universidade Federal do Maranhão, é especialista no assunto. Doutor Ucijara, muito obrigado por ter aceito o convite, sei da sua agenda lotada, mas esse programa se sente honrado com a sua presença e a nossa Câmara está à disposição para a sua consideração inicial. O prazer é todo meu. É um prazer muito grande estar com você aqui. Você é meu amigo de longas data, é o melhor educador que nós temos no Brasil. Puxa vida, puxa vida. Aumenta a responsabilidade do entrevistador agora. Mas vamos começar com o seguinte, doutor, vamos ir logo em cima do assunto, Ucijara. No ponto de vista médico, eu digo ponto de vista médico porque no ponto de vista psicológico, filosófico, eu não me acho no direito de julgar o que a Angelina fez. Mas do ponto de vista médico, de saúde, você acha que ela agiu corretamente? Sim. Antes que eu responda a tua pergunta, já que a entrevista é sobre câncer de mama, e focado em cima da Angelina Jolie, aí vamos esclarecer umas coisinhas só para a gente ficar inteirado da situação. Mastectomia profilática também é chamada de subcutânea ou preventiva. Então, eu posso misturar essas 3 tipos, mas é a mesma coisa. O câncer é 100% genético, 10% hereditário e 90% é os cânceres esporádicos. O que é isso? É que a mulher adquire durante a vida dela. Eu sou favorável que ela faça. Primeiro, a Angelina Jolie, porque teve esse impacto tão grande na mídia mundial? Porque ela é uma mulher bonita, é sexy, é rica, casada com um famoso ator também. Por que ela fez isso? É justificável. Por que ela fez? Porque existem 4 situações em que a mulher poderá fazer a mastectomia profilática ou preventiva. Quando ela tem a herança genética. A mãe a avó teve câncer de mama e recentemente sua tia morreu de câncer de mama. Para você ter uma ideia, só uma mulher ter a mãe com câncer de mama, ela já tem 80% de chance de ter um câncer de mama. E esse teste detectou isso, essa tendência nela, não é? Outra coisa que ela fez também
ela fez a dosagem do gene. O que é um gene? É uma unidade inserida no cromossoma que transmite nossos caracteres, certo? Então ela dosou o BRCA1, que é um gene, e o BRCA2, e esse gene dela já estava mutado. Quer dizer, se ela não fizesse essa cirurgia, futuramente ela ia ter um câncer de mama. Quando ela fez a mastectomia profilática dupla, ela não tinha câncer. Aí é que está a grande polêmica dos médicos. Há uma corrente que é contra, a outra é favorável. E também, eu te digo mais o seguinte, é cultural e eu digo também que é um fator econômico. Por exemplo, na Europa, elas não tiram a mama, elas tiram o ovário, porque previne 95% da mulher ter câncer de ovário e 50% de ter câncer de mama. Mas, Cijara, se você me permite, a Angelina causou uma polêmica grande também, não só pela coragem que ela teve, mas porque também ela tem uma história bastante exótica, contra a literatura, que desde criança ela gostava de coisas assim extremamente radicais, como por exemplo, ela colocou lá um cordão com um vidrinho com o sangue do esposo, a outra vez ela escreveu o nome do esposo na camisa, e como se não bastasse tudo isso, ela sempre gostou, contra a literatura, que ela gostava muito de se cortar quando era criança e até de colecionar facas. Então eu acho que aí há um composto duplo, né, da necessidade médica, da prevenção, mas também da personalidade dela, concorda? Lógico, não tenha dúvida. Então, do ponto de vista bioético, é um assunto muito, muito complexo. Quer dizer, o médico fica num dilema, porque ele está tratando uma doença agressiva que mata, e ao mesmo tempo ele está incutindo na mulher uma mastectomia profilática. É verdade. Nesse ponto, aí que tem que ter o quê? A função do médico não é ter uma atitude imperialista de chegar para a mulher e dizer, você tem que tirar as duas mãos. Não, é um consenso. Ver a herança genética, ver se existe mutação, ver todo aquele problema de psicológico que a mulher vai sentir, tudo isso tem que ser explicado para você tirar um consenso e chegar a um acordo da própria paciente. Esse teste, por exemplo, em que casos ele é indicado e onde é feito, como é feito? Olha, ele é caríssimo. Aqui para nós, que somos um país ainda em desenvolvimento, é R$7.000. Custa 1.500 ou 2.000 dólares nos Estados Unidos. Quer dizer, lá, 50% da classe médica apoia fazer o teste, deu mutação, fazer a mastectomia profilática. Ele é realizado onde, doutor Cijara? É tiro do sangue, certo? Não, realizado onde? Aqui no Brasil está desde 2001, já está sendo feito esse teste aqui no Brasil. Nas grandes cidades? Nas grandes cidades. Aqui em São Luís não. Ainda não. São Paulo, Rio, quer dizer, pelo valor, quer dizer, a pessoa tem que ser... Pelo que eu te disse, o fator econômico também influencia, pesa muito. Em que casos, doutor Cijara, é aconselhável que a pessoa busque fazer esse teste? Pela herança da família. Se a mulher tem câncer, a mãe teve câncer, ela tem uma chance de ter também câncer de mama. Existe alguma limitação de faixa etária para que o teste seja feito? Ó, se a mulher tem uma mutação do BRCA1 e BRCA2, já começa a ter, ela poderá ter um câncer a partir dos 25 anos. Isso é, se ela tiver uma mutação, certo? Associada à herança familiar, a herança hereditária, quer dizer, a herança, ela poderá ter já câncer a partir dos 25 anos. O que você diria, Cijara, para a população brasileira que está eufórica? Nós estamos sabendo que as consultas, as perguntas a respeito de se é o caso ou não de fazer o teste, se o médico é ou não a favor, eu acho que há uma certa desorientação no que realmente aconteceu. O que você aconselha para as pessoas que estão preocupadas, se é o caso delas fazer o teste ou não? Ó, toda essa euforia é pela Angelina Jolie. A mastectomia profilática ou preventiva tem mais de 30 anos. Quer dizer, não é uma coisa recente. Só houve toda essa explosão de mídia por causa do seu nome, certo? Mas o aconselhamento é se a mulher tiver, que eu repeti já pela terceira vez, tiver herança, tiver a mutação do gene. Não existe, professor Cidinho, uma prevenção primária para o câncer de mama.
que é diferente do câncer de colo, que você faz o Papa Nicolau, a mulher faz o Papa Nicolau. Já no câncer de mama não existe prevenção primária. Quer dizer, a prevenção é aquela que você começou no seu programa a falar. E a atividade física, o estilo de vida tem que ser modificado, alimentação regrada, não é? Fazer o autoexame, mamografia, fazer um controle seletivo e regular dessa mulher. Que nós não podemos fazer isso, né, porque nós somos um país pobre. Quer dizer, apesar da mulher ter convênio hoje, nos dias atuais, às vezes os convênios negam, porque ela bateu há 6 meses, bateu 8 meses. E a mamografia ainda é o exame que a mulher tem que fazer anualmente para detectar. Por que a mamografia? Porque ela detecta o câncer milimetricamente na mama da mulher. Certo? Por falar em detecção, você falou aí em Papa Nicolau. O que realmente é esse exame e quais são as limitações que ele tem? Papa Nicolau é um exame para câncer de colo de útero, certo? A mulher se expõe à introdução do esperma, você tira a secreção do fundo de saco e do colo do útero e é vista no microscópio. Ele tem limitações ou ele é... Não. Qual é o percentual de acerto do diagnóstico feito mais ou menos desse 80%. Mais de 80%. Mas o Papa Nicolau, ele não vai te dizer que a mulher está com câncer, não. Ele te dá a pista da descamação daquelas células atípicas. Ah, tá bom. O que vai dizer se a mulher está com câncer de colo é a biópsia do colo. É um fragmento do colo do útero que vai dizer microscopicamente se aquilo é um câncer ou não. Doutor Cijara, apesar de amplamente divulgado, mas o autoteste continua sendo um grande indicativo, imagino eu, para as mulheres. E embora seja, como eu disse, amplamente divulgado, eu queria que você repetisse a explicação de como é que a mulher pode fazer um autoteste para verificar se tem alguma coisa. O autoteste é um autoexame. Isso. O autoexame o autoexame, não sei se você lembra, tinha uma caixa de televisão aí que fazia o autoexame nas mamas. Mas o autoexame foi deixado de lado porque a mulher só detecta o nódulo da mama acima de 2, 3 centímetros de tamanho. Quer dizer, um nódulo de 1 centímetro já tem 1 bilhão de células malignas. Quer dizer, já pode estar disseminando para a circulação sanguínea dessa paciente e pode se instalar no órgão nobre da pessoa, como o pulmão. É bom que se diga que 60% das metástases por câncer de mama a preferência são os ossos da mulher. Interessante. Depois é que vem o pulmão, depois vem o fígado, depois vem o cérebro. Mas a afinidade é pelos ossos da mulher. Interessante. Agradeço você essa explicação, porque, na verdade, acho que existe uma busca maior de informação por causa do caso do câncer de mama, né? Não dos ossos. Você está dizendo que realmente ele é um dos primeiros. O câncer... Eu vou precisar chamar os comerciais, mas a gente continua no segundo bloco com este papo que está extremamente importante para a população, até porque não é só por causa da explosão que o assunto está acontecendo por causa da Angelina Jolie, que ela fez, mas sobretudo porque esse programa é um programa educativo, é um programa voltado para a qualidade de vida e a gente tem a obrigação, então, de esclarecer para que as pessoas possam prevenir, no que for possível, doenças desse tipo. E você que está aí, curtindo essa conversação maravilhosa, essa aula do doutor Cijara, você não vai sair daí não. Vai ficar, porque daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. E estamos de volta com o Inspirar de hoje, discutindo nessa oportunidade mastectomia preventiva, à luz do que fez a famosa atriz Angelina Jolie recentemente. E no estúdio da TV Guará está conosco o doutor Cijara Aquino, que além de ser especializado no assunto, é oncologista, claro, e é professor doutor da Universidade Federal do Maranhão. Eu quero começar, doutor Cijara, esse segundo bloco com a seguinte pergunta. A gente já falou da prevenção, falou um pouco do diagnóstico. A pergunta que eu lhe faço agora é a respeito dos aspectos psicológicos, né? Quais são as repercussões, quais são as consequências da psicologia da pessoa em procurar fazer isso e depois de fazer da mastectomia? Não sei se você leu a revista, a Época e tem a Veja, que o grande apoio que ela teve foi do seu marido. Quer dizer, desde o momento que ela partiu para fazer a mastectomia profilática, ele sempre esteve do apoio
esteve do lado dela. Não é o que se vê realmente do apoio dos homens quando a mulher tem um câncer de mama. E eu que convivo há mais de, vou te supor, mais de 30 anos, né, com nessa luta contra o câncer de mama, combatendo, operando, tratando, a gente vê muitos casos escabrosos da vida, separações, a rejeição do homem pela mulher. A mulher mesmo, imagina a mulher tirando a mama. Quer dizer, você não imagina um homem chegando em casa, olhar no leito, a sua mulher sem uma mama. Agora, a Angelina fez a mastectomia profilática, a si mesmo, é bom que se diga que ela perdeu o quê? A sensibilidade mamária. A mama dela não tem aquele calor humano mais. Ela usa uma prótese. Quer dizer, ela quando fez a mastectomia, ela tirou 95% da glândula do tecido gorduroso da mama. Ficou 5%. Quer dizer, mesmo ela tirando 95% desse tecido todo da mama, ela tem ainda uma possibilidade de ter um câncer. Por quê? Porque o cirurgião, quando faz a mastectomia subcutânea ou profilática, ele não tira, tem que deixar tecido. Por quê? Porque o complexo, que é o bico do peito e a areola, ele pode necrosar. É bom que se diga também que essa cirurgia acarreta muitos problemas, infecções, necrose, tudo isso pode ocorrer decorrente da cirurgia. E sob o ponto de vista psicológico, parece que a Angelina está muito bem, obrigado. Sim, a rejeição, quer dizer, a mulher poderá se sentir rejeitada pelo marido. Quer dizer, você sabe muito bem que a mama é um símbolo sexual da feminilidade da mulher. Imagina, ela mesmo tirando, ela poderá ter um efeito psicológico. Por isso é que quando você decide conversar com a paciente sobre fazer a mastectomia profilática, você tem que ter o que? O apoio. Tem que ter o cirurgião plástico, tem um oncologista, tem que ter o geneticista para confirmar mesmo que houve a mutação do gene BRCA1, BRCA2 e a figura do médico e entrar num consenso. E a psicólogo entra. Nós, na Dunabelo, temos todas as pacientes que vão se submeter a qualquer procedimento. Acompanhamento psicológico. Acompanhamento psicológico. Agora, veja bem, nessa mesma reportagem que você citou, tanto na Veja e na época, sobretudo, há um depoimento de uma brasileira que resolveu fazer, porque tinha essa possibilidade, e a manchete, o lead do que ela fala, é de que ela prefere a vida do que a vida, digamos assim, da sedução feminina, ou seja, embora seja importante, mas em primeiro lugar está a vida. A gente andou pelas ruas e as pessoas fizeram 1000 perguntas, infelizmente não dá tempo de mostrar todas, já que o assunto é polêmico. Mas eu queria chamar para vocês a primeira pergunta que o público externo fez para o doutor Ucijara. Vamos a ela. Doutor Ucijara, a atriz Angelina Jolie retirou o seio para se prevenir do câncer, não é isso? Só que ela fez essa prevenção assim, baseada no câncer que a mãe dela já teve. Só que a mãe dela teve o câncer de um útero. Não seria mais fácil para ela ter retirado o útero do que o seio? Ele pode atingir qualquer órgão da mulher. O que nós sabemos, pela literatura, pelos magazines semanal, é que a mãe dela teve câncer de mama, a avó teve câncer e uma tia teve câncer de mama. Eu não tenho notícia de que seja câncer de útero. Mas no caso, fosse de útero, mas se fosse de útero, a pergunta dela procederia? Lógico. Porque o câncer de útero seria um câncer de colo de útero, então do corpo uterino. Porque a mulher confunde o colo, que é a maioria do câncer de colo, e também tem o câncer do corpo de útero, que é o câncer de endométrio. Então faria sentido se tivesse sido de câncer, se for de câncer realmente, de útero, aliás. Vamos a uma segunda pergunta do público externo. Eu gostaria de saber o que é mastectomia preventiva e quais são os procedimentos utilizados. A mastectomia preventiva ou profilática ou subcutânea é retirada de toda a glândula mamária juntamente com o tecido subcutâneo. Mas, como eu falei anterior, você não tira totalmente essa glândula. Quer dizer, é uma cirurgia muito complexa, que pode acarretar muitas complicações, mas assim mesmo, tirando, a mulher tem um risco ainda de desenvolver câncer de 5%. Você tirando a mama da mulher, a Angelina, por ser rica, ela fez em três etapas.
Ela abriu a auréola, deixou a circulação aumentar nessa auréola, tirou, fez a mastectomia, durou durante 8 horas, colocou um expansor, que é com soro. Depois que fez o molde, ela colocou o silicone. Tem grana, né? Tem grana para fazer essas 3 coisas. Voltemos um pouco, doutor Cijara, a respeito da prevenção mais generalista, já que eu acho que esta talvez possa abranger muito mais pessoas. Antes da cirurgia, antes de tratamentos mais invasivos, o que é que a pessoa, o que é que o ser humano normal, comum, pode fazer, né, no seu estilo de vida para prevenir aquilo que é prevenível do câncer? Mas não é só para o câncer de mama, Cidinho. O estilo de vida é que leva a gente a ter doenças. O limite da vida é 50 anos, é meio século de vida. Aí é que começa a aparecer as doenças, como diabetes, câncer, AVC, infarto, obesidade, que já vem. Então, o que é que a gente faz? A primeira coisa é mudar o estilo de vida. Bebida, que todo mundo gosta, fumo, que acaba com a pessoa. O fumo leva 90% de câncer de pulmão, certo? Combater a obesidade, o sedentarismo. Isso é que é importante, que todos nós, não é só para combater o câncer de mama, é o câncer de um modo geral. E a própria qualidade de vida, né? Qualidade de vida da pessoa, se alimentar o quê? Comidas saudáveis, verduras, legumes, à base de vitamina E, certo? No câncer de mama, você tem que acrescentar o quê? Exames regularmente a mulher tem que fazer, a mamografia anual, o autoexame, isso é que é importante. Certo? Por falar nessa regularidade, qual é a regularidade que você recomenda a partir dos 50 ou já um pouquinho antes? Muito que antes. Se faça os autoexames e também a visita ao médico? A partir dos 20 anos é ideal para a mulher procurar principalmente câncer de colo, câncer de útero, de câncer de mama, é importante fazer regularmente. Essa regularidade em relação às idades, ela vai aumentando, imagino, a partir dos 40, 50? Aumenta. É bom que se diga que a mamografia é feita a partir dos 40 anos. Por quê? Porque ela emite radiação, ou para baixo ou para cima, dependendo. Das mulheres que têm câncer familiar, a mãe com a câncer de mama, já passa para 35 anos. E o americano já é mais radical, ele está baixando para 30 anos. Aliás, o americano é radical em tudo. É verdade. É verdade. 50% das mulheres aprovam a mastectomia profilática. 50%? 50%. O europeu já muda um pouquinho, que é câncer de ovário, ele faz a castração. O brasileiro não, nós somos polêmicos. Há uma polêmica entre os médicos brasileiros sobre a mastectomia profilática. Uns acham que não teve que fazer. Se você fizer efetivamente um controle de mamografias, exames regulares, indo ao médico todos os anos, você pode diagnosticar inicialmente um câncer e fazer uma cura desse próprio câncer. A quantidade de incidência de câncer de mama no Brasil tem aumentado, doutor Cijara? Olha, 1,5 milhão a cada ano no mundo. Desses 1,5 milhão, 53 mil brasileiras, 13 mil morrem por ano. Quer dizer, a incidência do câncer de mama aumenta a cada ano. Certo? Só que nós estamos, professor Cidinho, diagnosticando o câncer inicialmente. Quer dizer, aquelas cirurgias que nós fazíamos de tirar a mama, nós continuamos fazendo, mas em uma incidência muito menor. Certo? Ótimo, obrigado. Porque o câncer é inicial. Certo? Ótimo, obrigado pela informação. Vamos a mais uma pergunta do público. Doutor Cijara, a nossa dúvida é com relação à prevenção. Nós gostaríamos de saber como poderia ser feito o diagnóstico para que não fosse feita a mastectomia, no caso da Angelina Jolie, que teve que fazer, né? Então, com relação à prevenção, o que é que pode ser feito? Eu já até comentei ainda há pouco, não existe uma prevenção preventiva para o câncer de mama. Existe para câncer de colo de útero. Mas a prevenção é o quê? Regularmente ao médico, estilo de vida, evitar os excessos da vida. Fumo, bebida alcoólica, fazer sua mamografia anualmente, fazer ultrassom a partir dos 25 anos. Isso é uma prevenção primária do câncer de mama.
Na verdade, eu acho que não só para o câncer, como você muito bem citou, mas o estilo de vida acho que comanda tudo isso, né? E nós, infelizmente, não estamos acordados, nós brasileiros, sobretudo. Nós somos muito efusivos, queremos viver a vida de qualquer maneira, sem pensar em consequências. E somos muito alegres, somos latinos, né? Somos muito animados o tempo inteiro, sangue quente, né? E, infelizmente, às vezes, quando a gente acorda, já é um pouco tarde demais. Eu queria colocar a câmera à tua disposição agora, Ocijara, para que você desse as suas considerações finais, o seu aconselhamento do que as pessoas devem fazer, e, inclusive, citar, por favor, o endereço de sua clínica, o seu telefone, para que as pessoas possam, eventualmente, lhe procurar. Olha, é bom que se diga que o câncer nunca leva a mulher para o médico, certo? Por quê? Porque o câncer ele não dá sintoma. O câncer, quando dá sintoma, ele já não é mais cirúrgico. Ele tem que fazer radioterapia ou quimioterapia. O sintoma de dor, eu sempre digo quando eu dou entrevista que a dor ainda é a melhor coisa em termos de câncer de mama para a mulher, porque a dor leva a mulher para o médico, certo? E o câncer não dói, certo? O câncer, e quem diagnostica o câncer de mama não é o próprio médico, o médico apenas trata o câncer de mama. Quem acha o câncer de mama é a própria paciente, certo? Então, o que é que nós recomendamos atualmente para essas pacientes, para a população em geral, é o estilo de vida, combater o fumo, não fumar, não beber, que é difícil você convencer uma pessoa a não beber. Fazer a caminhada, combater a obesidade, evitar aquelas comidas de excesso de gordura, como a gente gosta de feijoada, mocotó. Que todos nós já sabemos, só que a gente eu não estou dizendo para ninguém comer, estou dizendo evitar. Ser mais comedido, não é? E a sua clínica, doutor Ocijara, qual é o endereço e o telefone? Planta Tal, sala 312, 32227769 à disposição de você. E nós vamos ficando por aqui nesse segundo bloco, agradecendo imensamente não só esta orientação, essa conversa, mas esta aula, que com certeza é muito útil para a vida de todos nós. Sobretudo no caso das mulheres, em função do assunto típico de hoje. A gente vai ficando por aqui no segundo bloco, mas você continua aí assistindo a gente, porque logo depois dos comerciais nós voltaremos com o terceiro e último bloco do programa de hoje, onde você vai se inspirar um pouquinho mais a respeito deste assunto, a saúde. A gente volta já já. Especialistas apontam caminhos para a superação dos tumores que costumam surgir diante da possibilidade ou confirmação da existência de uma doença, pois ela sinaliza a fragilidade da vida. Diante de um difícil diagnóstico, como um tumor ou uma disfunção que nos obriga a uma vigilância constante, como diabetes, o corpo e a mente são obrigados a se adaptar à nova condição. A certeza anterior de um organismo saudável, autossuficiente, entra em xeque. Quando essa adaptação é tardia e, sobretudo, quando há risco de negação de sinais evidentes de debilidade. Ou, em outro extremo, de invenção de sintomas. A medicina há muito tempo pesquisa a influência de estados mentais na manutenção ou perda do equilíbrio biológico. Agora, uma pesquisa realizada recentemente pela Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, avança em outro sentido. O trabalho mostra como um corpo antes doente pode condicionar a mente, mantendo-a presa a um estado de doença mesmo depois da cura. Isso gera medo de adoecer novamente. Os cientistas analisaram a reação de 96 indivíduos, parte sadia e parte enferma, meses antes da exposição de diferentes imagens. Aqueles recentemente doentes tenderam a evitar fotografias de pessoas e de situações que, em tese, poderiam torná-las doentes novamente. As que não enfrentaram nenhuma condição de debilidade não apresentaram diferença no tempo de reação a essas imagens. Quando adoecemos, tendemos a demonstrar preconceitos contra pessoas culturalmente associadas a doenças, como os mais velhos e os estrangeiros, como explicou o psicólogo Saul Miller, coordenador da pesquisa. Uma explicação para esse tipo de constatação está no fato de que, após adoecer, o organismo pode ser capaz de instaurar uma espécie de vigilância patológica. O corpo entra em estado de alerta e elabora mecanismos de adaptação quando ficamos doentes, explicou a psicóloga Ana Maria Rossi,
que é presidente da seção brasileira da International Stress Management Association, Organização Internacional de Manejo ao Estresse. A especialista lembra-se do caso de uma paciente de câncer que, mesmo curada, ao chegar no mesmo andar do hospital onde havia recebido o tratamento, sentia intenso mal-estar. O mais comum é que reações de medo se instaurem em pacientes que, ao demonstrarem pânico após um difícil diagnóstico, não recebem o tratamento adequado. A dona de casa Maria Gorete Leitão, por exemplo, de 47 anos, de São Paulo, diz ter tido sorte de haver feito terapia quando recebeu a notícia de que estava com tumor de mama. Isso 2 anos atrás. Ela diz que sentia medo e lembra até que teve episódios de pânico e não conseguia nem andar de metrô. Com a psicoterapia e uma medicação adequada, ela enfrentou o tratamento e hoje se sente fortalecida. O paciente de câncer tem de encarar a morte. É inevitável que tenha reações que vão de uma leve ansiedade à crise de pânico, diz Maria Tereza Lourenço, responsável pela área de psicologia e câncer do Hospital de Referência em São Paulo. A fuga da realidade e a negação da doença também são exemplos de medo que podem prejudicar o tratamento. É comum, por exemplo, após um infarto, o paciente apresentar uma reação refratária aos fatos. Muitos não entendem os riscos, diz o cardiologista Marcelo Sampaio, do Hospital Oswaldo Cruz, também de São Paulo. Também são observadas histórias inversas, quando o temor de sofrer um novo problema cardíaco é tamanho que qualquer sinal mais diferente do corpo é confundido com um infarto, a pessoa termina entrando em pânico. Essa situação tem se tornado tão frequente que na cardiologia cresce o número do chamado diagnóstico diferencial de pânico. Quando o paciente chega ao hospital acreditando estar tendo um infarto, mas na verdade passa por um episódio de pânico, há sintomas semelhantes, como por exemplo suor excessivo e falta de ar. Em casos mais sérios, o pânico pode impedir que o indivíduo procure ajuda. O fotógrafo Bruno Zanardo, de 29 anos, esteve perto disso. No final de 2010, ele foi levado a um hospital queixando-se de um mal-estar. Lá, descobriu que sofrera de um infarto silencioso e, como diabético, apresentava um quadro de acidose metabólica, quando o corpo passa a queimar gordura para obter energia, liberando ácidos tóxicos no corpo. Seus rins também estavam quase parando de funcionar. Bruno só recebeu ajuda porque cedeu à insistência da namorada, que notava que as coisas não iam muito bem. Eu não queria saber detalhes, só queria saber de trabalhar, diz ele. Não assumia que estava mal. Ele ainda admite isso mesmo depois de recuperado. E além da entrevista extremamente instrutiva de hoje com o Dr. Cijara Aquino, nós temos também uma dica para dar para você, uma dica de leitura. Trata-se de um livro que chama-se Guia Prático da Vida Saudável, que está aí na sua tela com o autor dos caracteres, para que você possa ler e entender mais um pouco de como você pode conquistar uma vida mais saudável. Além disso, temos um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver. Talvez você ou alguém que você ama foi diagnosticado com câncer. A angústia, o medo e as dúvidas que se sucedem podem ser difíceis de se lidar. No entanto, entender as bases da doença pode ser útil psicologicamente. O câncer é um grupo de doenças caracterizadas pelo crescimento anormal de células no corpo. Para entender os efeitos dessas células anormais, primeiro é preciso entender como as células saudáveis funcionam. Nossos órgãos e tecidos são compostos de milhões de células, que se agrupam em blocos ao redor do corpo. Células saudáveis crescem em um ritmo controlado, vivendo por um ciclo, depois morrendo naturalmente. Quando células morrem, elas são substituídas por outras. Quase todas as células humanas possuem um núcleo, que é o centro de controle das células. O núcleo celular contém genes, que controlam tudo sobre as células, incluindo quando uma célula cresce e quando uma célula morre. As instruções para a replicação de células se encontram no DNA, que diz para cada célula como completar esse ciclo da vida. Às vezes acontecem mutações em partes do DNA das células e o resultado pode ser células cancerosas que crescem de uma maneira descontrolada. O processo de crescimento normal e descontrolado da célula é o que se chama de neoplasia. Esta mutação inicial pode se dar de dentro do corpo,
como por exemplo um traço hereditário ou como consequência de uma invasão de vírus. Outras mutações podem se dar em decorrência de fatores externos como cigarro ou radiação solar. Independentemente da causa da mutação do DNA, uma vez ocorrida, as células começam a crescer e se dividir de uma maneira muito rápida. Isso pode levar a um agrupamento maciço de células chamado de tumor. Às vezes um tumor pode ser benigno, significando que as células estão contidas dentro do tumor, se multiplicando vagarosamente e se assemelhando ao tecido original, raramente constituindo risco de vida. Outros tumores são malignos, cancerosos e atraem para si suprimento sanguíneo. Isso significa que o corpo despercebidamente supra os nutrientes e oxigênio necessários que os tumores precisam para crescer. O câncer pode ficar mais perigoso quando as células cancerosas rompem os tumores malignos e se espalham na corrente sanguínea ou no sistema linfático para órgãos próximos ou distantes. Isso que se chama de metástase. O sistema linfático é um dos principais linhas de defesa do corpo contra doenças e contém tubos que levam células brancas ou leucócitos. Alguns tipos de câncer se formam no sistema linfático e não se manifestam como tumores. As células cancerosas são, geralmente, menos especializadas em suas funções do que as suas correspondentes normais. Conforme as células cancerosas vão substituindo as normais, os tecidos invadidos vão perdendo suas funções. Por exemplo, a invasão dos pulmões pode acarretar alterações respiratórias, a invasão do cérebro pode gerar dores de cabeça, confusões ou alterações de consciência. Independentemente do tipo de câncer, o diagnóstico não representa necessariamente uma sentença de morte. Hoje, detecção precoce e métodos avançados de tratamento fazem o prognóstico para pessoas com câncer melhor do que nunca antes. O câncer pode ser curável, mas ainda é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Se você está preocupado com essa doença, consulte seu médico para discutir as possibilidades de detecção. Caso alguém que você ama foi diagnosticado com câncer, procure algum tipo de suporte social. E o Inspirar de hoje fica por aqui. A gente promete voltar na semana que vem, se Deus quiser, com mais informações, com mais instruções, orientações, debates, reflexões sobre qualidade de vida, que é o que todos nós buscamos e precisamos. Até lá!